a história da nossa salvação em 3 atos. O autor da história é Deus. Nós somos as personagens. O primeiro ato dessa história trata da nossa adoção como filhos de Deus. João nos chama a atenção para isso. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Antes de termos sido adotados por Deus em sua família, éramos, por natureza, como qualquer outro pecador, filhos do diabo. Sei que essa é uma palavra dura e confesso que eu mesmo tenho muita dificuldade em transmiti-la, mas isso está revelado na Bíblia. A palavra de Deus está implícito, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, quando ele diz assim, a respeito daqueles cristãos, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a situação daqueles cristãos em outro tempo, antes de Cristo. Em outras palavras, Paulo está a dizer que antes de Cristo, vivíamos debaixo do domínio de Satanás e que por causa disso éramos considerados filhos da desobediência. Jesus foi mais incisivo e claro a respeito disso na acusação que fez aos líderes religiosos da sua época, os fariseus. Lá em João 8,44, Jesus lhes disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Palavra dura, sim, mas palavra do Senhor Jesus. Então essa era a nossa terrível condição, mas que foi radicalmente transformada quando cremos em Jesus e o aceitamos como nosso único Senhor e suficiente Salvador, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então esse é o primeiro ato da história da nossa salvação. Fomos feitos filhos de Deus. Ele nos adotou em sua família. O segundo ato, como também já vimos, foi no domingo passado, trata da obra que Deus começou a fazer em nós logo após adotar-nos em sua família. Deus nos salvou e nos adotou como filhos, mas não simplesmente para continuar a sermos como somos, não simplesmente para livrar-nos da condenação eterna, mas para tornar-nos seres perfeitos, assim como Jesus. Porque lá no céu só haverá pessoas semelhantes a Jesus. Esse é um propósito que Deus estabeleceu antes mesmo da criação do mundo. Romanos 8, 28, 29, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz que Deus tem um propósito para aqueles que ele chamou. E que propósito é esse? Que sejam conformes à imagem do seu Filho Jesus. Deus quer ter muitos filhos no céu que sejam semelhantes a Jesus, para que Jesus seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Atualmente estamos em processo de construção. Ainda não somos o que devemos ser. Deus começou uma boa obra em nós quando nos salvou, mas ainda somos uma obra inacabada. Estamos em construção. Por isso João diz, ainda não somos o que temos que ser. A imagem de Cristo está a ser formada em nós pela ação do Espírito Santo, que habita em nós. 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, já somos filhos de Deus, mas ainda não somos perfeitos como Jesus, porém esse é o nosso destino, Ele nos predestinou para isso, esse é o glorioso propósito de Deus para a nossa vida, e o Espírito Santo está a trabalhar nisso. E agora então vamos ao terceiro ato da história da nossa salvação, conforme o relato de João. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, ainda não. Somos uma obra inacabada, estamos em processo de construção, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Já somos filhos de Deus, glória a Deus por isso. Deus está a trabalhar em nossa vida para fazer-nos cada vez mais parecidos a Jesus. E João diz que quando Ele voltar, quando Jesus voltar, o veremos face a face. Essa visão será uma visão transformadora que nos transformará à sua imagem para sermos assim como Ele é. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quando esteve aqui na terra, alguns dias antes da sua morte na cruz em nosso lugar, Ele prometeu que voltará do céu para nos buscar a fim de vivermos eternamente com Ele. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai, promessa de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, como Ele já foi, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus. Depois da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus ainda esteve aqui na terra por 40 dias. Durante esse período, Ele apareceu várias vezes aos seus discípulos e a mais de 500 pessoas, a dar provas irrefutáveis de que realmente havia ressuscitado. E no dia em que voltou ao céu, no momento da sua ascensão, enquanto os discípulos atônitos olhavam Jesus a subir ao céu e a desaparecer no meio das nuvens, a Bíblia diz o seguinte, Atos 1, de 10 a 11.
E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele vai voltar, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Assim como Jesus subiu ao céu, um dia voltará para nos buscar. Essa é a promessa que temos dele. Cerca de 60 anos após a subida de Jesus ao céu, o apóstolo João estava exilado numa prisão chamada Pátimos, por causa da pregação do evangelho, porque ele pregava a morte e a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Então ele foi exilado, foi preso numa ilha de Pátimos. E lá o Jesus ressurreto, com seu corpo glorificado, apareceu a João. E João diz o seguinte em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao 19: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então Jesus deu a João a revelação de coisas incríveis que aconteceriam. Algumas já aconteceram, outras ainda hão de acontecer até o dia da sua volta. E as suas últimas palavras a João foram: certamente cedo venho. Certamente cedo venho, breve venho. E a reação de João foi dizer: amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em breve Jesus virá, como diz o antigo hino. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Esses sinais já estão a acontecer, outros acontecerão em breve, e então Jesus voltará. E será um dia glorioso para os crentes. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo revela em parte o que acontecerá nesse grande dia para os crentes. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse glorioso dia, os que morreram em Cristo, os salvos, ressuscitarão primeiro. Receberão um novo corpo, o mesmo corpo glorificado de Cristo. Os crentes que estiverem vivos nessa ocasião serão arrebatados nas nuvens juntamente com aqueles que ressuscitaram ao encontro do Senhor. Então veremos Jesus face a face e seremos transformados para sermos realmente semelhantes a Ele. Não seremos Deus como Ele é Deus. Mas receberemos a sua natureza divina, participaremos da sua glória,
O nosso espírito santificado receberá o seu corpo glorificado. Paulo diz que um é o corpo da terra. Esse nosso corpo aqui é da terra. Mas outro é o corpo do céu. É um corpo glorificado. Um corpo puro, santo, glorioso, livre de qualquer pecado. Será um corpo incorruptível, sem mancha, sem as necessidades e os limites do corpo terreno. Não haverá envelhecimento, não haverá sofrimento, não haverá dor. Aquele creme que as irmãs usam, anti-rugas, vão poder jogar fora. Será um corpo glorioso. Não precisarão mais pintar o cabelo. Irmãos, a verdade é que não sabemos em detalhes como seremos, mas sabemos que seremos exatamente como Jesus é, perfeitamente puros, perfeitamente santos. E então, nesse estado de absoluta pureza e santidade, seremos levados por Jesus ao céu, onde viveremos para sempre com o Senhor. O conhecimento dessa gloriosa verdade deve ou deveria mudar a nossa visão da vida, a nossa perspectiva em relação à nossa vida e às coisas desse mundo. Há crentes que vivem tão dependentes e agarrados às coisas dessa vida terrenal, sem perceberem que o melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus não é uma casa nova, não é um carro novo, não. O melhor é Jesus que vai voltar. E o veremos face a face. Seremos transformados para sermos assim como Ele é. E seremos levados ao céu, onde viveremos em glória para sempre com o Senhor. Diante dessa revelação gloriosa, nossa vida deveria ou deve ser orientada pelas palavras do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, para este mundo nós já morremos. Estamos a esperar a vida que está com Cristo. E quando Ele voltar, seremos transformados à sua imagem e viveremos com Ele em glória. Que notícia maravilhosa! Somos filhos de Deus. Deus, por seu grande amor, infinita graça e maravilhosa misericórdia, nos libertou, nos livrou do domínio de Satanás, nos adotou como filhos seus. Agora somos filhos de Deus, mas o melhor ainda está por vir, ainda não somos o que estamos destinados a ser. Nesse mundo ainda lutamos com os nossos pecados, fraquezas, limitações, mas o consolo é que temos o Espírito Santo a trabalhar em nós, e Deus nunca vai desistir de nós para tornar-nos cada vez mais como Jesus. Este é o grande propósito de Deus para a nossa vida, que sejamos assim como Ele é. Que bênção maravilhosa, que esperança estupenda. Sabemos
que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nesse dia glorioso, veremos face a face, seremos transformados para sermos realmente como Ele é, e seremos levados por Ele ao céu, à casa do Pai, onde estaremos para sempre com o Senhor. Por isso cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Amém?